esperar muito não. Ficar gravada, né? Então, problema não. Conseguindo enxergar aí? Conseguindo ver a... Consegue gravar? Rubens, por favor. Tô de bola. Então vamos lá. Iniciar, né? Aí, vamos fazer metade. Como eu disse, vamos fazer metade das que me pediram hoje, a outra metade na próxima semana, porque foram bastantes questões, né, no caso. E vamos que vamos, com essa aqui, que é a primeira que pediram, né? Essa no caderno azul é a 105, né? Essa 105 aqui. Ele fala aqui, né, de uma máquina, né? Essa máquina aqui, ele diz que é uma peneira retangular vibratória. É um equipamento comumente utilizado na mineração para separar materiais de diferentes tamanhos. Ela é basicamente composta de um motor e um recipiente retangular sustentado por 4 molas idênticas associadas em paralelo, que oscilam verticalmente quando o equipamento é ligado, equivalente a um sistema massa-mola. Beleza. Só um segundo, viu, gente? Aí diz: considere o modelo apresentado a seguir, no qual a taxa de entrada de material bruto é igual à taxa de saída de material peneirado durante determinada operação, de modo que a massa do sistema é constante, igual a 400 kg. Aí ele diz a frequência, né, de 30 Hz, e a constante elástica K0, e 3 como aproximação para π. Então, ele pede aí, né, que faltou a segunda parte, mas ele pede o K0 em quilonewtons por metro. Aí eu peço só um segundo de vocês para ver só um negócio aqui, tá? Rápido. Bom, vamos lá, vamos voltar. Bom, ele diz essa mola aí, né, que ele diz que é uma associação. Qual é uma das partes importantes, né? Ele diz que é associadas em paralelo, né?
as molas estão associadas em paralelo, são molas idênticas, ou seja, de mesma constante elástica. E, né, para quem não lembra, né, vou revisar aqui um pouquinho. Quando duas molas estão em paralelo, né, aí sempre vem em mente, né, essas associações de molas para lembrar com resistores, né, na eletricidade, né? Por exemplo, né, os resistores na eletricidade, quando estão em paralelos, né, dois resistores iguais aqui em paralelos, isso aqui é R, aqui é R, o resistor equivalente vai ser R sobre 2, né? Nas molas, né, acontece igual aos capacitores e não aos resistores. Mas revisar para quem não lembra também, né, que capacitor em paralelo, né, se tem C aqui, o capacitor, a capacitância equivalente vai ser 2C, que é o somatório dos dois. A mola, a mesma coisa, se em cima é K e aqui embaixo é K também, o K equivalente vai ser como se fosse somar aqueles capacitores, né? Que é 2K. Já as molas em série, assim como os capacitores em série, a constante elástica equivalente será K sobre 2. Então, assim como dos capacitores, tá? E diferentemente dos resistores. Bom, fazendo essa pequena revisão, né? Por que eu estou falando isso? Porque ele vai pedir o K0 de uma única mola, né? De uma única mola. Mas a gente sabe que a mola que a gente vai usar é a associação em paralelo. Se é a associação em paralelo de 4 molas, então a constante elástica equivalente, né, vai ser 4 vezes K0. Beleza? Até aqui tudo bem, pessoal? Nenhuma objeção, né? Então, vamos seguir. Aí nós vamos entrar na parte da frequência, né, de molas. Então, é interessante que a gente tenha isso aqui decorado, né? Quem não tem decorado não conseguiu fazer essa questão, porque não dá, né? A frequência é 1 sobre 2π vezes raiz de K sobre M, né? A mais conhecida o período, né? Que é 2π raiz de M sobre K, né? A galera fala de Mortal Kombat, né? E tal. Enfim, eu não gosto muito dessas associações, não. Mas tem gente que usa. Vamos lá. Dá prosseguimento. Beleza, ele dá π, né? Que ele chama π de 3, ele dá a frequência e dá a massa. E como a gente descobre K, que é 4 vezes K0, e ele quer K0, então fica de boa, né? A frequência é 30, 1 sobre 2π, 2 vezes 3, vezes raiz de 4 vezes K0 sobre 400, que é a massa. Esse 400 pode cortar com K, né, para facilitar a nossa vida, ou com 4, aí fica 30, é igual a 1 sobre 2 vezes 3 é 6, vezes raiz de K0 sobre 100. Aí a gente pode elevar ao quadrado os dois lados, né? Isso aqui, isso aqui. Aí fica 900, 30 ao quadrado, é igual a 1 sobre 36, vezes K0 sobre 100. Beleza? Então, joga isso aqui para o outro lado, né? Vai o xzinho, 900
vezes 100 vezes 36 é igual a K0. Beleza? Isso aqui dá quanto, hein? Deixa eu ver que eu errei aqui. Espera aí. Oh, show. É isso. 3 milhões e quanto? 3.240.000. Isso Newton por metro, né? Que é como a gente fez tudo no sistema universal, né? Vai dar Newton por metro. Mas ele quer por quê? Por quilonewton por metro, né? Na questão. Então, em quilonewton por metro, é só dividir isso aqui por 1.000, né? Então, K0 vai ser 3.240 kilonewtons por metro. Beleza? Então, é assim que se faz. Aqui, ou a pessoa pode ter errado, né? Pela associação em série, ou não entendido mais ou menos o contexto, né? Eu acho que esse contexto aqui dificulta mais do que ajuda a gente a fazer a questão. Porque se fosse mais direto, eu acho que daria para pensar melhor nesse raciocínio, né? Então, pode ter errado aqui ou aqui, né? Mas vamos lá, seguir. Agora com a questão 117. Questão interessante, que dá para revisar muita coisa de equilíbrio químico, né? Que muitas pessoas têm dificuldade. Então, é uma questão que nos itens, dá para a gente revisar muita coisa, né? Então, ele fala aqui, né? A produção de ácido clorídrico, HCl, a partir de gás cloro e gás hidrogênio, né? Cloro e hidrogênio, ocorre por meio de uma reação de combinação direta, na qual dois gases reagem em condições controladas, formando HCl gasoso. Essa é uma reação exotérmica. Então, ele fala, e isso é importante para a resolução dessa questão. É uma reação exotérmica. Exotérmica, no caso, é que libera energia, né? ΔH negativo. Vamos lá, lembrar um pouquinho. Uma reação exotérmica é ΔH negativo, né? Menor que zero. Libera energia. Então, isso é esotérico. Ele fala, né, inclusive, né, que libera energia na forma de calor. O gráfico de equilíbrio químico dessa reação é representado a seguir, considerando que ela ocorre dentro de um recipiente fechado a temperatura constante. Então, esse gráfico, né, eu quero que vocês saibam ler gráfico de concentração por tempo em questões de equilíbrio químico, que é muito importante a gente saiba, né? Por quê? Né? Existem os reagentes e os produtos. Obviamente, antes de uma reação acontecer, só existe reagente, não existe nenhum produto, porque o produto é o que eu quero formar. Então, o que eu quero formar, que é o HCl, antes eu só tenho hidrogênio e cloro, né? Eu não tenho o que eu quero formar, que é HCl. Então, a partir do momento que eu boto cloro e hidrogênio para reagir, né, começa a reação. Então, é o tempo zero, né? No tempo zero, aqui, na origem desse gráfico, não existe cloro, ou não existe ácido clorídrico, não existe HCl. Então, faz todo sentido ele estar aqui. Já cloro e
hidrogênio existem, né? Estão aqui, cloro e hidrogênio. E no decorrer da reação, parte desse cloro e parte desse hidrogênio vão reagir formando HCl. Então, é normal que essa concentração de HCl vá aumentando com o tempo, né? Até chegar ao equilíbrio. E o equilíbrio é quando todos esses compostos, né, mantêm-se constantes na concentração. Suas concentrações mantêm-se constantes. Então, ali chegou-se no equilíbrio, que é, no caso, esse linha pontilhada aqui. Aqui está constante, aqui está constante, aqui está constante. Beleza. A gente tem a gente me ligando aqui. Enfim. Aí ele fala aqui, no equilíbrio apresentado, a concentração de gás cloro aumentará se ocorrer o A. Então, está aqui a reação, né? Essa é a reação. Você tem o Cl2 mais o H2 formando 2HCl. Então, se aqui tem 2HCl, né? É normal que a concentração de HCl seja maior que a de cloro e a de hidrogênio. Beleza. Então, o que é que desloca o equilíbrio, né? O que é que desloca o equilíbrio? Desloca o equilíbrio a temperatura, a pressão, aqui apenas em gases. E aumentar a concentração de reagente ou produto. Aumentar ou diminuir, tá? Ambos aqui afetam o equilíbrio químico. Bom, essas são as principais coisas, né? E o que não desloca, né? O que a gente tem que ter em mente, né? Que não desloca é catalisador. Catalisador só atua aumentando a velocidade da reação, tá? Diminuindo a energia de ativação. Então, no caso, né? Sempre, né? Quando a equação está em equilíbrio, quando a gente mexe nessa equação, a gente vai deslocar de algumas formas. Por exemplo, se eu mexer aqui no reagente é cloro e hidrogênio. Se eu aumentar o número de cloro, se eu aumentar o cloro, né, se eu colocar mais cloro nessa reação, a tendência é que forme mais HCl para balancear essa equação. Então, o deslocamento vai para a direita. Desloca-se para a direita. Ou seja, então, se eu acrescentar mais reagente, eu desloco para a direita. Se eu diminuir cloro, a tendência é que as ligações de HCl se desfaçam no sentido de formar mais cloro e voltar para um equilíbrio, né? Porque a matéria, inclusive, é equilíbrio químico. A tendência é sempre voltar para um equilíbrio. Então, se eu diminuo cloro ou hidrogênio, a tendência é deslocar para a esquerda para formar mais reagente. Então, se eu aumento o número de reagentes, eu desloco para a direita. Se eu diminuo o número de reagentes, eu desloco para a esquerda. Da mesma forma, os produtos, se eu aumento o número a concentração de HCl, a tendência é que se forme mais reagentes para equilibrar esse aumento que eu tive de produto, de HCl.
Se eu diminuo HCl, a tendência é que eu forme mais HCl para voltar a um equilíbrio. Então, é tudo para a gente tentar o equilíbrio, tá certo? Agora, né? Como é que a temperatura influencia no equilíbrio químico? Aí isso é decoreba, tá, gente? Isso é decoreba total. A temperatura influencia deslocando para o sentido endotérmico. Aí, gente, não tem muito o que eu fazer com vocês. Isso aqui é decoreba mesmo. Isso aí eu tive que decorar mesmo, para o S já cobrou isso aí. Enfim. O próprio Enem já cobrou isso aí, tá? Não é algo de outro mundo, mas é um decoreba que tem que decorar. Da mesma forma aqui, né? Da mesma forma que a pressão atua como um outro decoreba, né? Se eu, por exemplo, diminuo a pressão, até deixar anotado aqui, eu não vou repetir de novo, não. Se eu diminuo a pressão, desloca para o lado que tem menos moléculas. Então, se eu aumento a pressão, obviamente, eu vou deslocar para o lado que tem mais moléculas, tá? Então, é assim, a pressão, ela... E moléculas gasosas da equação, que a pressão só influencia nos gases. Então, aumenta a pressão, o deslocamento para o lado que tem mais número de mols, tá? Nesse caso, o que está acontecendo? Eu tenho 1 mol de Cl e 1 mol de hidrogênio. E 2 mols de HCl, e aqui é gasoso, tá? Esqueci de colocar. Eu tenho 2 mols de reagentes. 2 mols. E 2 mols de produto. Então, a pressão aqui não vai interferir, tá, gente? Eu posso fazer o que eu quiser com a pressão nesse sistema, que não vai interferir, porque não tem um lado que tem maior número de mols que o outro. Então, vamos aqui para os itens. Ele fala, diminuição da concentração de ácido clorídrico. Ele quer para a concentração de gás cloro aumentar. Então, para o gás cloro aumentar, é reagente, cloro é reagente. Então, ou eu tenho que deslocar para a esquerda. Tenho que deslocar para a esquerda. Diminuir a concentração de ácido clorídrico. A gente viu que diminuindo o ácido clorídrico, vai se formar mais ácido clorídrico para voltar a um equilíbrio. Então, vai consumir mais cloro, não aumentar a concentração de cloro, vai diminuir. Né? Então, tá falso o item A. Acréscimo de gás hidrogênio ao meio reacional. Vamos lá, vamos ver o que é que acontece, aumentar o hidrogênio. Se eu aumento o hidrogênio aqui, o que é que eu falei? Vai tender a um equilíbrio, para se manter o equilíbrio. Então, vai se formar mais HCl. Então, o deslocamento vai para a direita, não para a esquerda, que é o que eu quero, para aumentar o Cl. Então, não tem como. Não é acréscimo de gás hidrogênio. A adição de catalisador, essa é o bait, né? Sempre é a pegadinha. Não, catalisador não influencia. Aumento da temperatura do sistema. Vamos lá. O que é que eu falei? Temperatura, aumenta a temperatura, desloca para o lado endotérmico. Né? Sempre. Aumenta a temperatura, desloca para o lado endotérmico. Gente, por favor, decorem isso. Isso é importantíssimo para o equilíbrio químico. Ele falou que a reação de formação de HCl, essa reação é exotérmica.
Se a reação de ida é exotérmica, o que a gente aprendeu? A volta é endotérmica. Então, a volta é endotérmica. Então, se eu aumento a temperatura, favorece o lado endo. Se aumenta a temperatura, nesse caso, o deslocamento vai para a esquerda. Se vai para a esquerda, forma mais cloro. Se forma mais cloro, é o que eu quero. A concentração de gás cloro aumentará. Então, no caso, é item D. Agora, item E, redução da pressão do sistema. Não, né? Como eu falei, a pressão nesse caso, por ter 2 mols aqui e 2 mols aqui, não vai interferir. Tá? Alguma dúvida? Posso dar Pode prosseguimento? repetir, Matheus, por favor. Oi? Pode repetir, por favor, porque que eu entender. Ó, temperatura, no equilíbrio químico, a temperatura, ela atua deslocando para o sentido endotérmico. Isso é um decoreba, tá? Isso é um decoreba. Que faz todo sentido, né? Mas eu não quero entrar aqui agora no mérito, porque aí a gente teria que revisar toda uma matéria de exotérmico, endotérmico, né? Porque o endotérmico absorve energia, né? Se eu aumento a temperatura do sistema, eu favoreço a absorção de energia, né? Enfim. Então, ela vai para o lado endotérmico. Se ele fala que formando HCl gasoso, essa reação é exotérmica, liberando energia, isso é conceitual, né? Isso é conceitual. Se um lado é exotérmico, que a formação de HCl é exotérmica, o lado contrário, a volta, ela tem que ser endotérmica, né? Por quê? Porque se eu libero energia para formar alguma coisa, para quebrar essa coisa, eu tenho que absorver energia. Né? Isso é básico, né? Isso é simples, né? De entender. Deu para entender, né, Davi? Por que isso acontece? O contrário é endo, Deu certo. a ida é exo, o contrário tem que ser endo. E sempre assim, tá? Muitas questões vai te pedir isso, tá? Muitas questões da UES, do Enem, elas te pedem que esse raciocínio aqui. Se um lado é exo, o voltando é endo. É a mesma coisa lá por exemplo, do gelo, né, de formação, né, sólido, líquido, gasoso. Do sólido para o líquido tem que absorver energia, então é endotérmico, né? Ou é exotérmico, né? Tem que liberar energia, né? E assim sucessivamente. Aí, então a volta, né, pro sólido tem que liberar energia, né? Enfim. Show, obrigado. É isso, tá? Aí, aumentando a temperatura nesse caso, vai pro lado endotérmico. Posso prosseguir, né, gente? Vamos para essa daqui. Questão 121 do azul. Sais, né? Essa é um tipo de questão que a gente nem precisaria ir para o texto, né? Porque diz aqui, considerando concentrações idênticas, a combinação de ácido confere maior efeito antibiótico é formado pelo ácido. Ah, não. Pensei, foi mal. Essa aqui a gente precisava ver o detalhe do texto, né? Confundi aqui. Efeito antibiótico é formado pelos ácidos. Então a gente precisa saber qual é o maior efeito antibiótico. Eu vou pedir permissão para vocês para não ler todo, né? Eu vou ler só a parte que importa. Mas, logicamente, vocês iam ler tudo isso aqui, né? Ele diz aqui, ácidos fracos podem ser eficazes na conservação de grãos e rações, mas apresentam efeitos limitados no desempenho das aves. Ácidos fortes, mais fortes, têm maior ação bactericida. Antibiótico é o quê? É bactericida, né?
Então, ácidos fortes têm a maior ação bactericida, logo, tem uma maior ação como antibiótico, tá? Aí, vamos lá. Isso aqui é a única coisa que precisava saber, tá? Do texto. Ele dá os ácidos e os pKa. Isso aqui não importa para a questão. O que acontece, né? Os ácidos mais fortes têm um menor pH, né? Quanto menor o pH, menor a acidez, ou maior a acidez, no caso. Então, vamos fazer o seguinte. O que é constante de equilíbrio, né? Porque o Ka, né, é uma constante de equilíbrio para ácidos, constante de ionização. Nada mais que isso. É a mesma constante de equilíbrio, né? É a mesma forma de calcular, só que como é ácido, aí a galera coloca Ka. Quando é base, colocam KB. Mas é a mesma K, de constante de equilíbrio, tá? Aquele KC lá também. Igual. Tudo é a mesma coisa para calcular. Né? Então, constante de equilíbrio tem a ver com a velocidade das reações. E logo, isso vai mostrar quem é o ácido mais forte ou mais fraco. Por quê? O ácido mais forte é aquele que consegue ionizar mais, né? Uma porcentagem maior. Então, essa constante de equilíbrio aqui tem que ser alta, né? É uma elevada constante de equilíbrio, porque a velocidade tem que ser alta. Se a constante de equilíbrio, né, concentração de produtos sobre a concentração de reagentes. Né? Isso é a constante de equilíbrio. Então, se eu tenho, o que é que eu quero, né, num ácido? Eu quero que forme mais ácido, né? Sempre. O que me importa é o H+. Então, essa concentração desses produtos tem que ser alta. Concentração de produto alta, eu só consigo, né? Se está alto esse produto, é porque o Ka também é alto. Né? Porque, enfim, né? Matemática, né? Então, pronto. Lembrei um pouquinho de o que é Ka. Agora, a letra P. Letra P. Tem pH, pKa, né? Mais conhecido. pKb. O que é pH? É menos log concentração de H+. H+. pK é menos log de K. Simples. Só menos log. Tá? Então, como é log e menos, né? Menos log, essa relação, né, é inversamente proporcional, né? Aqui no caso, como é menos log da concentração de H+, se eu tenho a maior concentração de H+, eu vou ter um menor pH. Cara, esse menos aqui. Porque é log. Tá? Por isso que o menor pH é mais ácido. Porque tem maior concentração de H+. Da mesma forma aqui, se eu tenho maior Ka é menor pK. E o que é que eu disse? Quanto maior o Ka, mais ácido. Então, quanto maior o Ka, menor o pKa, menor o pH. Tá certo? Então, nesse caso,
como ele quer o bactericida, ele tá falando para a gente que quer o mais ácido. Se ele quer o mais ácido, ele quer o de maior Ka. E é menor pKa, tem menor pH. Então, se ele dá o pKa aqui, ele quer os menores. Então, a gente vai para os menores, que é fórmico e lático. Letra D, né? Alguma dúvida, gente? Posso prosseguir aqui? Esse P indica menos log. Beleza. Fazendo em ordem dos que me disseram, tá? Essas três aqui foram as primeiras que me disseram. Aí eu vou para as que a Isadora pediu, em uma sequência que eu mesmo decidi. Ela me pediu tudo de uma vez, né? Aqui é essa questão do caderno amarelo, 102 do caderno amarelo. A cor do corante escolhido pelos estudantes é. Beleza. Vamos ler então. Ele diz aqui, né? Na tentativa de propor uma nova escala termométrica, um grupo de estudantes construiu um termômetro que consiste, basicamente, em uma mangueira cilíndrica transparente preenchida com água. Eles fizeram marcações na mangueira para conseguir verificar a dilatação da água quando exposta ao sol e, assim, obter os dados necessários para construir a escala. Após a realização de alguns testes, percebendo que a água dilatava pouco, os estudantes decidiram adicionar corante ao líquido para aumentar a quantidade de energia solar absorvida e possibilitar uma dilatação mais rápida e significativa. Para isso, com base no espectro da radiação solar ilustrada, a seguir, eles definiram a cor do corante que maximiza a dilatação da água. Isso aqui é muito comum, tá? Acontecer com os estudantes, né? A confusão que existe, né? Que realmente é uma confusão. Porque ele dá o espectro, né? Aqui, espectro da radiação visível, intensidade da luz, né? Só que o que acontece? Se eu tenho um corante vermelho, eu estou refletindo apenas o vermelho. Estou refletindo apenas o vermelho. E estou absorvendo todo o resto. Esse é o pulo do gato aqui. Muita gente marcou esse verde, né? Deve ter marcado o verde. Mas é exatamente o contrário, né? Porque o verde, né? Se eu tenho verde, eu estou refletindo verde. Se eu estou refletindo verde, eu estou absorvendo o resto. No caso, eu deixo de absorver toda essa faixa aqui, ó, da radiação visível, que é uma faixa maior do que a vermelha, né? Quando o corante é vermelho, ele reflete apenas o vermelho e absorve o resto que está aqui. Então, o raciocínio que teríamos que ter era o contrário, né? Se o corante é de uma cor, ele vai refletir aquela cor, não vai absorver apenas aquela cor, ele vai absorver o resto, não vai absorver aquela cor, aquele corante. Certo? Por isso que a resposta aqui é a menor faixa, né? Que é essa, vermelha aqui, né? Menor faixa, é nítido, né? Que é menor que o resto, é bastante nítido, que é menor que a azul, que é menor que a verde, que é amarelo, que é a laranja. Então, no caso, a resposta aqui é a letra E, vermelha, tá? Tudo bem? Posso prosseguir aqui? Vou seguir.
Eu deixei essa daqui para depois, porque hoje eu queria resolver o maior número de questões que pudesse para deixar as mais demoradas para depois. Agora, vou para essa questão 115 aqui. Assim, a Isadora até pediu para eu comentar item por item, né? Em algumas questões, né? As que puderem. Eu estou tentando fazer isso. Isso aqui é um pouco mais difícil de fazer, que ela pediu. É muito direta. Essa é uma questão bem direta. Ou você sabia ou você não sabia, né? Não tinha muito meio termo aqui. Você tinha que saber o que acontece, por que a gente, por exemplo, né, naquele Chernobyl, né? Quando aconteceu Chernobyl. Quem assistiu a série, né, pode ter visto também, né? Quando ocorreu o acidente em Chernobyl, todo mundo começou a tomar pílula de iodo, né? Geral tomando pílula de iodo. E é normal, né? Isso é bastante normal. Quando ocorrem acidentes radioativos, essas coisas, você tem que repor iodo, né? E normalmente é pelo iodeto de potássio, né? Na forma de iodeto de potássio. Porque existem isótopos de iodo radioativo também. Então, o que acontece, né? Por que a gente toma iodo? Iodo, eu acho que a maioria de vocês deve saber, né? Que compõe também a tireoide, né? Isso aqui é tireoide. É um desenho bem pilantra da tireoide, né? Mas tem a tireoide, né? Que é em formato de gás borboleta mesmo, assim, né? E aqui a gente tem as paratireoides, que é a nossa glândula, né? Bom, o iodo entra na composição da tireoide, da glândula. Ajuda, né? Auxilia, né? Então a gente tem iodo nas nossas tireoides. Logo, é lá onde o iodo vai ficar no nosso corpo. Então, se tiver algum iodo radioativo, é para lá que ele vai. Se não tiver onde ele ficar lá, ele vai ser eliminado pelo corpo. Ele não vai ser absorvido. Então é isso que acontece. Por isso que a gente toma pílula de iodo em acidentes de radiação, né, radioativos. Para meio que saturar mesmo, como ele diz aqui, né? Saturação. Para saturar a nossa glândula, né? Nesse caso, a tireoide. Então a gente vai saturar a tireoide de iodo para não poder entrar aquele iodo radioativo que vai fazer o estrago na nossa vida, né? Então toma-se a pílula de iodo para exatamente isso, saturar as glândulas da tireoide e não deixar o iodo radioativo entrar naquela célula, naquela glândula. Porque se ele entrar, a gente tá lascado, infelizmente. Então é exatamente isso. E é isso que a questão quer que a gente tenha esse conhecimento, né? Deu para entender, gente? Eu fui claro aqui como é que é o processo na tireoide? Deu. Beleza. Então, eu vou ver item por item aqui e vou tentar dizer por que ele está errado. Mas essa era uma questão mais que você tinha que saber o processo do que por que aqueles itens estavam errados. Ele diz aqui, a eficácia do desafio na prevenção de câncer de tireoide se justifica, pois o iodo estável absorve a radiação nuclear? Não, né? Ele não absorve nada. O iodo estável, ele só vai fazer o papel dele na tireoide. Tá? O iodo estável vai fazer o papel dele na tireoide. Que a gente não precisa saber, tá?
A gente só precisa saber que ele é importante para a tireoide. Age no DNA, aí viaja, né? É uma viagem. Iodo agindo no DNA não faz nenhum sentido, né? Estimula a expressão de enzimas, induzindo o processo de apoptose na glândula. Aí sim a gente estaria lascado, né? Porque tem iodo no sal que a gente consome, precisa ter. Aí a gente consome sal e tá induzindo a apoptose das nossas células, da nossa glândula? Não, né? A viagem. A gente estava morto há muito tempo. Aí limita a síntese de hormônio na glândula, reduzindo o estresse oxidativo de suas células? Também não, né? Não limita a síntese de hormônio. Ele vai... É o que eu disse, né? Tipo assim, esse item, né? Foi além do que a gente precisa saber. Então, prestem bem atenção nesses itens que são bem mais complexos, né? Limitar a síntese de hormônio. Isso aqui é o que eu disse, a gente não precisa saber muito bem o papel do iodo na tireoide. Né? O que a gente precisa saber é que ele é importante para ela. E aqui, promove a saturação das células glandulares, dificultando a entrada de isótopo radioativo. Perfeito aqui. É por isso que você toma a pílula de iodo. Para não deixar. É como se tivesse ali uma fila, né, de iodo. Aí eu estou deixando um monte de iodo bom, né, nessa fila. E o iodo radioativo, ele nem entra, ele só passa direto, né? Vou seguir aqui. Alguma dúvida, gente? Não, né? Posso seguir, né? Vamos lá. Acho que essa é a última questão que a gente vai fazer. Ele diz aqui, no processo citado, a coluna conectada ao balão é útil por quê? Essa coluna aqui, né? Por que ela é útil? Que é a destilação fracionada, né? Característica aqui da destilação fracionada. Assim, eu vou ler aqui, né? Para desencargo de consciência. Diz que os óleos vegetais apresentam diversas aplicações em processos industriais, aumentando constantemente a demanda na utilização de óleos de baixa qualidade. Os ácidos graxos de cadeia carbônica intermediária presentes nesses óleos podem ser separados por meio da destilação a vácuo, destilação fracionada a pressão reduzida, sendo utilizado na reação de esterificação para a formação de bioquerosene. Já a outra parte, que não destilou, chamada de fase de fundo, pode ser usada na produção de biodiesel. O esquema a seguir representa esse processo. Esse aqui é para biodiesel, né, e tal. Essa é a destilação fracionada, que é a água refrigerada. O que é que está acontecendo, né, aqui? Só para quem não tem muita familiaridade com a destilação fracionada, é extremamente importante para o Enem isso aqui, extremamente mesmo. Aqui, né, nesse balão, vai ter a mistura homogênea, tá? Normalmente é água e sal, mas pode ser mistura homogênea no geral, que tenha pontos de ebulição diferente, né? Porque vai separar pelo ponto de ebulição. Aqui vai ter Bom, eu vou primeiro dar exemplo com água e sal. Digamos aqui tem água e sal. O sal tem um ponto de ebulição muito superior da água. Então, a gente esquenta, né? Esquenta essa água e sal. Essa água vai evaporar, vai entrar aqui. No meio desse caninho aqui, ela vai resfriando, né? Porque aqui, obviamente, aqui está muito quente, porque está sendo o ponto o fogo aqui, né? Mas aqui em cima já está mais friozinho, né?
Aí, tanto tá 110 aqui, né? E aqui tá 180. Chega aqui o gás, vem para cá e aqui tem água refrigerada. Aí já aqui, essa água, ela sofre o processo de novo, né, de condensação. Ela estava líquida aqui, evaporou, voltou a ser líquido aqui e entra nesse pote aqui separada já, né? E aqui fica só o sal. Nesse caso, ele usou com óleos, né, com óleo vegetal e ácidos graxos, né, que são lipídios. Ele esquentou aqui. Os ácidos graxos têm o ponto de ebulição menor do que o óleo vegetal, ele evaporou. Aqui voltou a ser líquido e entrou aqui de novo, separado, ácidos graxos. Então, vamos lá. Isso aqui é para separação, né, de mistura. Eles, então, para que o balão, a coluna conectada ao balão é útil? Ele diz aqui, permite a separação gradual dos componentes da mistura. Vou deixar por aí, por enquanto, né? Não vou dizer nada sobre isso. Auxilia a obtenção de ácido graxo específico. Vamos ver. Essa daqui poderia, ao final do processo, essa aqui poderia mexer muito com o coração de vocês, né? Porque auxilia, né? Na produção de ácido graxo, né? A gente obtém ácido graxo aqui ao final do processo. Por que está errado? Porque aqui, ó, C6AC16. Isso aqui quer dizer que são ácidos graxos de 6 a 16 carbonos. Então não tem como ser específico, né? Se existe essa gama gigante de ácido graxo aí, é de 6 a 16 carbonos, são ácidos graxos diferentes aqui, são vários ácidos graxos diferentes unidos. Aqui é uma outra mistura. Separa os componentes da mistura por meio de um filtro molecular seletivo. Esse filtro molecular seletivo exagerou, né? Exagerou muito. Não tem filtro molecular ali, né? Aqui não tem nenhum filtro molecular. Cadê o filtro molecular? Unifica os pontos de ebulição dos componentes da mistura, facilitando sua separação. Pelo contrário, né? Aqui a separação ocorre pelo ponto de ebulição, pela diferença de ponto de ebulição que ocorre a separação. Então, não tem como você unificar o ponto de ebulição dos componentes da mistura, porque aí não teria como separar. Se eu atingisse o ponto de ebulição igual para ambas as componentes, no que eu atingisse esse ponto de ebulição, as duas iam evaporar junto e ia voltar a mesma mistura para o outro lado, né? A gente quer separar a mistura. Aumenta a pressão e permite a redução da temperatura de ebulição das componentes da mistura. Não, né? Não tem, aqui não aumenta a pressão, né? Aqui é uma pressão maior, por conta da temperatura maior, né? Que eleva a pressão, do que aqui, porque aqui já diminui a temperatura. Aqui já está mais tranquilo, né? Que é uma pressão menor, nem é maior. Tem como aumentar a pressão, né? Então, é por isso que a letra A, né, permite a separação gradual dos componentes da mistura, exatamente o que a destilação fracionada faz, né? É isso que a destilação fracionada faz, beleza? Gente, ficou claro aqui, fiquei claro. Eu não vou dar prosseguimento, né? Na verdade, eu vou terminar isso daqui, né? E deixar as outras para a próxima semana. Vou terminar isso aqui, que essa é mais rapidinha, né? Dá para fazer. E o bom é que deixar as mais complexas na próxima semana. Ele quer o composto citado, né? Isso aqui é uma característica do Enem, é uma questão característica de Enem. Ele diz aqui, o composto citado como exemplo é representado pela estrutura. Então, vamos lá, né? Qual é o composto que ele exemplificou aqui? Os beta-lactâmicos são
antimicrobianos que têm uma aplicação muito importante devido à sua baixa toxicidade e alta eficácia terapêutica. Esses compostos se caracterizam por conter um anel beta-lactâmico que indica a sua estrutura possui amida cíclica. Então, ele quer uma amida cíclica. O beta-lactâmico possui uma amida cíclica. Se a amida tem a amida, obviamente, né? E é cíclico por se o composto for um ciclo, né? Tipo, for fechado. Cadeiazinha fechada. Para que esse anel tenha atividade, ele deve estar ligado a um radical presente na estrutura química. Um grande exemplo desse composto é a amoxicilina, que apresenta grupamento amida ligado ao anel beta-lactâmico. Ou seja, é uma amida ligada a um beta-lactâmico que tem amida. Então, é isso que a gente vai procurar. Primeiramente, vamos procurar o beta-lactâmico, né? Que no caso é um ciclo, uma cadeia fechada, que tem amida, né? Primeiro vamos procurar isso. Primeiro aqui, tem amida? Tem, né? A amida está aqui. Mas está num ciclo? Não está, né? Aqui não é amida, aqui não é amida, é amina. Então, no caso, não é... Isso aqui já não é a que a gente quer, né? Não é. Vamos ver aqui. Vamos ver se tem amida. Tem amida aqui? Tem não, né? Vamos para os nitrogênios. Aqui é nitrogênio, não tem amida. Aqui é nitrogênio, não tem amida. Aqui é nitrogênio e não tem amida. Então, não pode ser D, não pode ser A. Vamos ver agora. Esse ciclo aqui, com vários nitrogênios aqui. Aqui tem amida, ou amina. Aqui tem uma amina. Nem amina, né? Só nitro. Aqui tem amida. Então, aqui é um beta-lactâmico, né? Porque tem amida num ciclo. Mas não tem uma amida ligada a esse ciclo, né? É uma amina ligada a esse ciclo. Essa aqui é um distrator excelente, né? Tem uma amina aqui ligada a esse ciclo de beta-lactâmico, né? Vamos para B aqui. Tá aqui a amida, né? É o ciclo beta-lactâmico. Mas não tem nenhuma amida ligada a esse ciclo. Aqui a amina. Aqui não é amida. Aqui é amida, né? Também tem amida. Então, a gente tem amida aqui nesse ciclo e tem amida nesse ciclo, mas nenhuma amida ligada ao ciclo, né? Então, não pode ser a letra B. Vamos ver isso aqui. Ó. Aqui tem amida e é um ciclo, né? Aqui. E tem essa amida ligada a esse ciclo beta-lactâmico. Então, só pode ser a letra C. Porque tem essa amida aqui fora do ciclo, ligada aqui, né? A esse ciclo beta-lactâmico aqui. Tá? Então, é essa aí a nosso item correto, letra C. Tudo bem? Tudo bem, gente? Ô, Matheus. Foi show, então, viu, gente? Vou terminando aqui, tá? Já foi uma hora de aula. Hoje não deu muita gente, mas é porque eu também entendo, né, que esse horário é bem complicado, né? Sexta-feira. E ainda ser esse horário um pouco mais cedo, tem muita gente dessa turma que estuda à tarde, não pode comparecer. Mas parabéns aí a vocês aí que participaram dessa aula. Eu acho que foi muito, muito interessante também, né? Resolver essas questões, bem a carinha do Enem. E é isso. Qualquer coisa vocês me procuram, tá certo? Que estou aqui à disposição. A terça-feira, provavelmente, eu vou estar respondendo as questões de matemática. Eu acho que a gente vai tirar duas semanas para ficar nesses sites, porque foram muitas questões que me pediram, né? Tanto de natureza quanto de matemática.
Então, acho que é nada mais justo que ficar 2 semanas, né? São questões interessantíssimas, né? É isso, gente. Muito obrigado aí pela presença de cada um. Tamo junto e muito boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal.